Se você ainda tem dúvidas sobre o imposto de renda e se deve declará-lo, veja agora a entrevista exclusiva feita por Jéssica Dias com o contabilista Jales Teixeira. Estamos aqui com Jales Gomes Teixeira, contabilista e sócio da Conta Certa Contabilidade, para nos explicar um pouco mais sobre o imposto de renda, cujo prazo de declaração se encerra no dia 30 de abril. Olá, Jales, obrigada pela presença. Antes de mais nada, eu queria te perguntar, o que é o imposto de renda? Bom, Jéssica, é uma declaração onde o contribuinte, pela força da palavra, vai declarar principalmente a sua renda. E também os seus bens, as suas despesas, e tudo é inerente a esse mundo da sua própria renda. E quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Basicamente, a obrigação de declarar se dá pelo valor da renda, do que a pessoa recebeu naquele ano. Vamos citar então um exemplo de quem é assalariado. Quem recebeu um salário acima de R$ 28.559,70, que ficaria uma renda entre R$ 2.300 e R$ 2.400, ele se torna obrigado a declarar. Qual a melhor forma de ter certeza disso? A empresa que te contrata, até 28 de fevereiro, ela tem que informar esses valores para a Receita e te fornecer um resumo. Então, você procura o RH da sua empresa e pega esse resumo que o empregado vai saber se ele é obrigado ou não a declarar. É a forma mais fácil. Mas tem as formas que não são vinculadas a uma empresa. São os chamados rendimentos isentos, também é obrigado a declarar. Uma forma mais específica de isento seria o recebimento de uma herança. A herança é um rendimento isento, que você não comprou aquilo, você ganhou. Acima de R$ 40 mil, você se torna obrigado a declarar aquele ano somente esse rendimento isento. Não precisa ter um rendimento tributado. Outras formas de declarar são quem tem bens acima de R$ 300 mil. Seriam os que já vinham declarando em outros anos, parou de ter renda por algum motivo, mas continua tendo os bens acima de R$ 300 mil, tem que declarar. O produtor rural que teve uma renda rural, vendeu acima de R$ 142 mil, é obrigado a declarar. E outras rendas tributadas são, por exemplo, o caminhoneiro que recebe frete, o autônomo que recebe pelos serviços de dentista, de médico, todos esses são obrigados a declarar se é acima de R$ 28 mil e alguma coisa. No caso de microempreendedores individuais, pequenas empresas, esse valor continua o mesmo ou tem alguma diferença para esses empregados, esses empregadores? Beleza, a pergunta é boa, porque não se confunde o microempreendedor com essa declaração que é da pessoa física, ou seja, o dono do microempreendedor, que na verdade é o mesmo, mas a diferença basicamente é o seguinte: a renda do microempreendedor é da empresa e ele não tem rendimentos tributáveis dentro da empresa que ultrapassa R$ 28 mil. Porque a renda que ele tem dentro do microempreendedor é de um salário mínimo somente por mês, que inclusive ele paga o carnê dele sobre isso. Então ele não tem rendimento tributável, mas ele pode ter distribuição de lucro acima dos 40 mil, que aí se torna isento, aí ele deve declarar, pessoa física. Mas não se confunde com a declaração anual do MEI, que é feito em janeiro, relativo ao seu faturamento. E quando o contribuinte paga o imposto de renda e quando ele recebe o imposto de renda? Exatamente. O imposto de renda, a declaração, ela é chamada uma declaração de ajuste anual. Por quê? A renda pode aumentar ou pode diminuir pelos descontos. Então, a tabela anual, do imposto de renda é a mesma mensal que se usa para calcular o imposto mensal, multiplicada por 12. Porém, na mensal não tem qualquer desconto e na anual pode ter. Ele pode ter um desconto padrão que a Receita Federal dá de 20%, ou ele pode ter um desconto pelas despesas dele, que são médicas, dependentes, escola. Aí ele pode ser restituído de um valor que ele foi descontado a maior. Isto é a restituição.
Quando ele pode vir a pagar mais? Quando ele tiver duas rendas. Talvez ele tenha um emprego que na tabela dá uma retenção pequena na primeira faixa de imposto e na outra também, mas quando junta as duas que vai fazer o ajuste, esse cálculo pode chegar a 27,5% da renda. Então aquele valor que ele já pagou durante o ano não é suficiente, ele vai pagar mais. E esse saldo a pagar pode inclusive ser dividido em até 8 parcelas. E quais são as formas de declarar? Olha, existem as formas que basicamente voltada na internet. Hoje não existe mais papel. Então, através da internet, no próprio site da Receita Federal, você baixa o programa, é a forma mais comum. Ou, como a disseminação do celular está muito grande, você também pode fazer pelo app do celular. E quais são os tipos de declaração? São 2 tipos, a simplificada e a completa. Na declaração simplificada, você não precisa apresentar despesa nenhuma para dedução. O governo já te dá um desconto padrão de 20% sobre a sua renda para você não precisar comprovar nada. Um exemplo prático, você tem uma renda de R$30 mil, mas não tem despesa, não tem médico, não tem dependente, o governo te dá uma dedução de R$6 mil, que é 20%. Então você já vai fazer pela forma mais simples, que é a declaração simplificada. Já na declaração completa, é se você acha que você tem mais do que esses 20% de desconto. Aí você vai fazer a completa, você precisa apresentar despesas, que seriam despesas médicas, os próprios dependentes, despesa com escola, despesa com doação e uma série de outras. Mas as 2 formas são essas, completa ou simplificada. O próprio programa vai te direcionando para uma ou para outra à medida que você vai alimentando os dados na própria declaração. E quais são os documentos necessários para cada uma dessas declarações? Bom, o documento básico para as 2 declarações são as fontes de renda. Por exemplo, a pessoa que é um funcionário, ele é empregado de empresa ou órgão público, todo ano ele já recebe um resumo dos salários deles com INSS retido, com imposto de renda retido. Aquilo é a base da própria renda dele. Então, nas 2, a fonte de renda tem que ser apresentada. Caso ele não seja um funcionário, ele vai ver qual fonte de renda é a dele. Por exemplo, um recebimento de aluguel, que ele vai declarar pelo contrato. O caminhoneiro vai declarar pela renda que ele teve com os fretes e assim por diante. Já se ele for fazer a declaração completa, os documentos que nós já citamos, são as notas fiscais de hospitais, de laboratórios, os recibos de médico, de dentista, o de plano de saúde e assim por diante. Além das despesas que você acabou de citar, o que mais precisa ser declarado no imposto de renda? Sim, na declaração, além da renda, você também declara bens, direitos e obrigações. Os bens é todos aqueles bens que você possui. Uma casa, um lote, carro, saldo de aplicação bancária, saldo de conta corrente. Cada um desses tem seu código na declaração. Então você vai olhando os códigos e vai respondendo, vai preenchendo de acordo com o que você possui. Você também deve declarar dívidas. Você tem um empréstimo no banco, você tem que declarar aquela posição do ano anterior, do ano atual que você está declarando e quanto você pagou. Se você paga uma casa à prestação, um carro à prestação, também tem o lugar certo, o campo certo de lançar estas parcelas. Isso vai evoluir o seu patrimônio, vai aumentar o seu patrimônio ano a ano e diminuir sua dívida, consequentemente, ano a ano. É um equilíbrio dentro da declaração. Isso, basicamente, é o que você faz na sua declaração, que comumente a gente chama de declaração de imposto de renda, mas a Receita chama declaração de ajuste anual. E quais são as penalidades para o contribuinte que não entregar essa declaração no prazo?
Bom, a primeira penalidade é pela perda do prazo. Se passar do dia 30 de abril, a declaração já começa com a multa de R$ 165,74, mais 1% do imposto devido se ele acontecer. Então, a primeira penalidade é a multa. A segunda, seu CPF fica suspenso na Receita Federal se você é obrigado a declarar. E se você tem imposto a restituir, a receber, fica travado até que você declare. E durante isso, você fica com a situação de suspenso, de pendente na Receita. Ou seja, se você precisa de uma certidão de regularidade na Receita, seja para uma venda de um imóvel, para solicitar um passaporte, para renovar um cadastro de banco, tudo isso fica travado até que se regularize. A pendência nunca termina e pode piorar, porque a Receita Federal tem feito, inclusive, inclusão no cadastro de inadimplentes, que no caso da Receita é o CADIM, que se equipara ao Serasa, e também a pessoa pode ser protestada em cartório de registro. E o que acontece se a pessoa cair na malha fina? A chamada malha fina é justamente um indício de irregularidade na sua declaração. A Receita Federal, antes mesmo de abrir o prazo para declarações, ela já tem sua base de dados compostas. A primeira delas são as empresas que fazem os pagamentos, que fazem as retenções do imposto de renda. Ela informa para a Receita esses valores. Então, ela já formou uma base de dados. Se o contribuinte declara errado, ou a menor, ou esquece uma das fontes de renda, vai cair na chamada malha fina. O que ele tem que fazer? Ele vai procurar qual é essa pendência, através do próprio site, com a senha que ele cria, no ambiente virtual chamado ECAC, e vai ver se a declaração dele teve pendência e vai retificá-la. Num prazo, um prazo amplo, você tem até o final do ano para fazer isso. Caso você não faça, você vai receber uma carta em casa sendo comunicado dessa inadimplência, dessa pendência. Aí, talvez você não consiga mais retificá-la. Você vai ser penalizado por isso, inclusive com pagamento de multa. Existe uma opção no fim da contribuição, no fim da declaração do imposto de renda, que diz respeito à doação para projetos sociais. Queria que você explicasse para a gente em que situação isso pode ser feito, como são escolhidas as instituições que recebem esse dinheiro. Sim, é muito importante esse assunto, porque é de âmbito social e ajuda a sociedade sem prejudicar o contribuinte. Na verdade, são duas formas de você fazer doações para entidades sem fins lucrativos. São os projetos sociais. Durante o ano, se você quer fazer uma doação para alguma entidade, você deve procurar o seu fundo de amparo, de assistência social da cidade. Você pode doar até 6% do seu imposto devido. Não é da sua renda, veja bem, é do imposto devido. Se você tem que pagar R$1.000 de imposto de renda, você pode doar R$60, 6%. Você vai pagar os mesmos 1.000, porém 940 para a Receita, e 6% você dá outra destinação, você doa. Isso durante o ano de 2018. Mas eu não doei o ano passado, posso doar ainda? Pode. No fechamento da sua declaração, você ainda pode fazer essa doação, só que agora 6% do limite do imposto. Mas isso é muito importante. Você escolhe a cidade de qualquer lugar do Brasil que já tenha essa comissão formada, esse fundo. São Gotardo já existe, o Fundo da Criança e do Adolescente, há praticamente 3 anos. Toda doação é destinada através de um DARF, de uma guia de recolhimento bancária, que vai para esse fundo, e ela é administrada pelo poder público, pela promotoria.
As entidades de assistência social, tipo APAI, Proman, Hospital do Câncer, creches, elas apresentam o projeto a esse fundo e são destinadas as verbas para esse projeto. E, salientando mais uma vez, sem prejuízo para o contribuinte, porque você está tirando da receita e repassando para esse fundo. Isso só é possível na declaração completa, ou seja, aquela que você está apresentando despesas, não a simplificada que tem 20% de desconto. Nós estávamos conversando e o Jales se colocou à disposição para os telespectadores que tiverem dúvidas, deixarem as dúvidas nos comentários da nossa publicação e ele vai ajudar a gente a resolver todas as questões da população. Então você, telespectador, se tem alguma dúvida sobre imposto de renda, deixe nos comentários e a gente vai te ajudar com o auxílio do Jales. Muito obrigada, Jales. Eu que agradeço.